Muito boa noite, meus amigos. Egrégora Gratitude, do dia 13 de março. Hoje temos a honra de receber o Davidson Barea para fazer a condução da vibração de amor e de cura. E depois, como convidado da noite, o Denis Oliveira, psicanalista, que vai nos falar sobre a saúde mental de cuidadores, familiares, profissionais, se eu não estou me esquecendo direito do título, mas ele conta melhor para vocês. Davidson, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. A palavra é toda tua. A hora que for para pôr a música, você me avisa. Tá certo. Gratidão a todos. Boa noite, queridos amigos. Eu sou o Davidson e vou conduzir a vibração de cura desta noite. Espero que esta energia de cura se espalhe e atinja a todos aqueles que necessitam deste auxílio. Se você quiser colocar a música, pode colocar já. Procuremos nos sentar de forma confortável, deixando o nosso corpo físico relaxado, para que as energias vindas do alto possam fluir através de nós e possamos canalizar a todos os que necessitem deste auxílio, inclusive nos fortalecendo para que continuemos a trilhar este caminho em favor do nosso próximo. Serenemos nossos pensamentos. Façamos uma respiração profunda, vagarosamente, inspire e expire. Pela segunda vez, inspire e expire. E pela terceira vez, inspire e expire. Agora, mais confortáveis e relaxados, a partir deste momento, imaginemos que estamos em uma floresta, ao lado de um curso d'água, cujo murmurar é suave. Sintamos o perfume das folhas verdes, das flores no ar. Imaginemos o azul do céu em todo seu infinito. Sintamos o calor e, nesse momento, imaginemos que todos nós formamos um grande círculo. Damos as mãos uns aos outros. Temos, então, nossos corações unidos em um só, cujos batimentos agora estão todos no mesmo compasso. Recebamos, então, a energia que vem do alto e, a partir de agora, transmitiremos a todas as pessoas que necessitem, as pessoas que sofrem, harmonizando e equilibrando tudo que está desalinhado. Que esta luz divina, repleta de amor infinito, alcance a todos os que sofrem, seja em um leito de hospital, por enfermidades físicas, espirituais, morais, seja em uma cela de prisão, seja onde for. Que esta luz seja um bálsamo e alivie as dores e a carga de cada ser que carrega dentro de si mesmo. Que dê esperança àqueles que estão passando por situações de sofrimento, em especial aos nossos irmãos que neste momento passo a ler seus nomes. Que Deus derrame sobre todas as bênçãos necessárias para esta cura que ora buscamos. A partir de agora, podemos retornar de forma suave, respirando pausadamente, abrindo nossos olhos de forma vagarosa, movimentando nossas mãos com tranquilidade, movimentando nossos braços, retornando ao momento presente, tendo a certeza de que fomos, por mais uma vez, instrumentos de canalização da cura de todos. Gratidão por sermos instrumentos de amor e bondade. E agora eu peço a vocês licença para ler a prece de Cáritas, que eu gosto bastante. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia,
ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só sentimento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer sua misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia vossa santíssima imagem. Gratidão a todos. Paulo Taba, por favor, um agradecimento ao Davidson. Bom, Davidson, você, para mim, né, é um amigão que todo dia a gente se fala, se comunica, né? Eu tenho muito carinho por você e hoje te conheci muito melhor de todos os dias. Por quê? Essa vibração que você fez hoje, eu acredito que não só contagiou só a mim, nem o pessoal do nosso grupo, mas eu acho que o universo vai receber isso daí, a sua vibração, com as suas palavras, que eu não sou a pessoa adequada para falar sobre a sua vibração de hoje, mas eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que a sua vibração hoje, não só a mim, mas eu acho que a todos que estão aqui presentes, foi uma coisa que contagiou a todos. Então, em nome do Instituto Mais Atitude, eu quero agradecer você de coração, certo? Eu sei que você também se dedicou muito para fazer essa vibração. Só tenho a dizer uma coisa para você. Meu muito obrigado. Gratidão. Gratidão a todos. Obrigado, Davis. Eu que agradeço a todos. Muito lindo mesmo, Davidson, muito lindo o seu compromisso para conosco. Nosso muito obrigado de coração. Eu que agradeço. E Bom, agora vamos para o nosso amigo Denis ali. Oh, e, desculpa, Renato, você que conduz. não, por favor. Aliás, já vou te convidar para um dia você conduzir uma egrégora. É um outro desafio, É muito bom. não é? Bom, muito boa noite, meu amigo Davidson. Seja muito bem-vindo. Essa noite promete, porque o Denis, ele é uma pessoa que todos admiram muito, não só pelo seu conhecimento, mas também sobre a sua espontaneidade, sobre a amizade que ele dedica a todos, enfim. E ele vai trazer hoje um tema que muitos de nós
Se não vive a situação, provavelmente um dia viverá, né? Ou como quem cuida, ou como quem precisa ser cuidado, né? Então, Denis, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. A palavra é com você. Obrigado, Renato. Boa noite a todos novamente aí, todos os amigos que estão aqui. Agradeço aí por vocês estarem aqui conosco hoje, porque enriquece ainda mais o nosso bate-papo. Como o Renato falou, isso são dados, não é coisa que nós estamos falando. Daqui a pouquíssimo tempo, estamos falando de pouquíssimos anos aí, uma década, no máximo duas, a nossa pirâmide estará invertida, onde nós teremos mais idosos do que jovens dentro do nosso país. E os cuidados, quando se fala em cuidadores, tanto familiares quanto profissionais, é algo extremamente novo ainda, tanto para quem necessita de cuidados, quanto para quem vai cuidar, e até para uma própria profissão. Profissão essa hoje, que para vocês terem uma ideia, ela não é regulamentada. Ela é uma classificação brasileira de ocupação, que entra nos mesmos moldes trabalhistas do que uma empregada doméstica. Essa comparação que eu estou fazendo com todos os senhores aqui, não é porque cuidador é mais ou menos que a empregada doméstica. É por não ser uma profissão regulamentada, ainda fica situações de falta de entendimento de qual é a função do cuidador, né? De como o cuidador pode ajudar. Então, se nós pegarmos um cuidador que cuida de alguém com Alzheimer, por exemplo, e aí entrar nos mesmos moldes trabalhistas que uma empregada doméstica, essa pessoa vai acabar ficando sem assistência por conta que a lei trabalhista não suporta que ele trabalhe 12 horas por dia, por exemplo, na residência. Então, isso é só um dado básico, burocrático, para vocês saberem o quão é importante essa conversa, o quão é importante nós levarmos esses debates, entendemos como funciona isso, porque isso impacta diretamente na saúde mental dessa família e desse cuidador. Mas até antes de a gente começar a falar sobre isso, para falar de cuidado, tem vários significantes para essa palavra, mas eu vou trazer uma que eu senti agora. Eu não sei se eu fiquei mais emocionado com a vibração do Davidson ou com o amor que o Paulo Taba trouxe no agradecimento ao Davidson. O laço de amizade que eles mostraram agora aqui é extremamente emocionante. É um carinho, é um cuidado, é uma relação. E eu estou trazendo tudo isso porque quando nós falamos de cuidadores, eu não falo de um produto, de um projeto, de algo que eu pego, que eu desligo e ligo, ou que vai funcionar ou não vai funcionar. Eu estou falando de relação humana. São 12 horas, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe de uma escala, dependendo da patologia desse assistido, onde esse cuidador, ele não vai estar num hospital, ele não vai estar numa casa de repouso, ele vai estar na residência desse próprio assistido, 12 horas única e exclusivamente para ele, se adaptando à rotina dele e da residência onde ele está, e não o contrário. Só que aí vem um dos primeiros conflitos. E esse conflito não é porque o cuidador quer, também não é porque o familiar quer, muito menos porque quem está sendo cuidado quer. É porque a nossa mente tem uma forma de funcionar. Tá? Eu vou trazer para vocês
a forma de funcionamento da mente, da nossa mente, através da psicanálise, através da filosofia e através do palhaço. Renato começou perguntando sobre isso aqui. Conforme eu estou conversando com vocês, inconscientemente, muitos estão prestando atenção ou estão com dúvida o que isso quer dizer. Né? Está escrito aqui, Denis Oliveira, psiclaunalista. Psiclau, que é a união do palhaço com o estudo da psicanálise. Então, eu utilizo a arte, o arquétipo do palhaço como cura, unindo com a psicanálise, que é a análise da nossa mente, para poder ajudar e apoiar a esses cuidadores emocionalmente. Tá? Então, vamos lá. Esse logo aqui, essa identidade, ela foi criada por uma das pessoas que a gente mais ama aqui dentro dessa egrégora. Né? Eu joguei esse desafio para essa pessoa, eu não sei se ela faz mais isso ou não, tá? Porque quando eu fiz isso, ela até falou, tô com os negócios aqui e tal. Enfim, mas quem quiser pergunte, quanta informação, tem muita, Elisa. Quem quiser pergunte para ela, porque é uma excelente profissional, que é a nossa querida Thaís, filha do Renato. Eu entrei em contato com ela porque, lembre-se uma vez, acho que foi na quarta-feira passada que estávamos juntos, não, quarta-feira passada eu trabalhei, na outra do doutor, desculpa, esqueci o nome dele, do advogado, qual que é o nome dele, Renato? Perdão. Luiz Sampietro. Do doutor Luiz Sampietro, Renato trouxe que ele me vê como uma pessoa extremamente autêntica, né? E essa autenticidade eu trago para o meu trabalho também. Por isso eu, conversando com a Thaís, criar uma identidade para o meu trabalho, para mim, como eu posso expressar isso. Fazendo a união, né, da psicanálise com o arquétipo do palhaço e a filosofia estoica, que eu sou praticante e gosto muito, surgiu essa identidade aqui. Aqui, o nariz do palhaço, como vocês podem observar, o palhaço ele vem, vocês não estão me vendo fantasiado de palhaço aqui, né? Não estou com roupas espalhafatosas, não estou com o nariz agora, não estou... Algumas vezes, em algumas sessões, eu até entro, mas não é esse o objetivo. O objetivo é trazer o arquétipo do palhaço como cura, como ligação com a divindade. E essa divindade eu estou falando da sua mente. Como assim, Denis? Vamos lá. Para trazer um exemplo muito prático, para vocês visualizarem, funciona assim. Acho que todos aqui já devem ter assistido o Alto da Compadecida, né? No Alto da Compadecida, nosso querido João Grilo, ele, na hora que todos acabam morrendo e vai ter a reunião com o diabo, com Deus, ele fica meio que um intermediador, um negociador da conversa daquelas pessoas, daqueles personagens, né? O que mata, o que fez o adultério, o padre que queria o dinheiro. E nessa negociação, ele é o único que pede a ajuda de quem? De Nossa Senhora. Ele faz essa ligação entre tudo que foi feito de ruim com a divindade para poder equilibrar isso e até se defender da maneira que ele colocou. E ele estava ali como um palhaço, um arquétipo do palhaço. Por quê? Porque ele era o único que podia falar tudo, e ele falava tanto para o diabo quanto para Deus, e ninguém fazia nada contra ele. Na ancestralidade, o palhaço, ou o bobo da corte, como era conhecido antigamente, era a única pessoa que poderia falar qualquer coisa para o rei, brincar, fazer piada, e não era morto.
todos os outros eram o palhaço ou o bobo da corte? Não. Vamos trazer isso para nós, então, para nossa mente, como funcionaria. Todos os julgamentos que nós temos sobre nós, todos significantes de qualquer coisa, culpa, medo, ódio, amor, alegria, tristeza, raiva, qualquer tipo de sentimento ou necessidade que nós temos, o palhaço, esse arquétipo, ele vai fazer essa ligação sem nenhum tipo de julgamento. Ele vai mostrar que isso é nosso, que isso é seu, que é normal sentirmos isso. Veja, não sei, acho que talvez vocês já tiveram essa experiência de um dia ir a um circo. No circo, o palhaço é o que cai e é o que você sorri. Ao mesmo tempo é o que cai e o que levanta. Ao mesmo tempo ele levanta e ele brinca com a queda ou o erro dele. Então, através dessa cura, ele vai trazer a leveza de tudo que está acontecendo com você. Vamos voltando e sempre fechando para cuidadores, tanto familiares quanto profissionais. Ok? Surge uma patologia. E essa patologia, ela é algo que você recebeu uma notícia de um médico que você foi fazer o exame hoje, ou de um ente querido que te ligou e disse que vai passar por um momento difícil, ou alguém que pede uma ajuda para você, para ficar uma semana, um mês, 15 dias, após uma cirurgia, ou alguma situação que ocorreu, para você ajudá-la, cuidá-la, né? Cuidar dela. Vejam, essa ligação do arquétipo palhaço com esse movimento que acaba acontecendo vai trazer um movimento de cura, não física, da patologia que aconteceu, mas de cura, assim como se fala no estoicismo, que está simbolizado por essas penas, de controle e não controle. Do que você pode controlar e do que você não pode controlar. Do amor fati, como diz, de uma aceitação integral do que acontece com a sua vida. E aí, unindo o arquétipo do palhaço como cura, a aceitação integral da sua vida, com o estoicismo, eu utilizo a ferramenta da estrutura, como é a nossa estrutura psíquica através da psicanálise. E aqui, o grande símbolo que a Thaís, ela que fez essa logo, né, para trazer toda essa identidade ao trabalho que eu realizo. Ah, Denise, mas por que você está explicando esse logo? Porque, como eu falei, inconscientemente, a dúvida que você possa ter, ou prestando atenção no que você está colocando ali, muitas coisas do que eu falar, ela acaba dispersando. Tira o foco. Porque a nossa mente ela vai focar em algo que nos causa duas coisas: prazer ou desprazer. Pega um recém-nascido. Se está mamando, está feliz. Se não está mamando, está chorando. No sentido quando está com fome, né? Isso quando não está dormindo. Prazer e desprazer. Nós fazemos algo, nós estamos na egrégora porque nos traz prazer. Porque é bom. Porque a gente ajuda pessoas e isso traz prazer, nos beneficia. Coisas que não nos beneficia, coisas que traz desprazer para nós saímos daquilo. Rejeitamos aquilo. Mas tem um detalhe. A partir do momento que você vira um cuidador familiar, por exemplo,
todos os prazeres ou a rotina da vida que você tinha, mudou-se tudo. Agora não tem mais. E aí, o que fazer? Essa é a resposta que nós vamos ter aqui no nosso bate-papo. Então imagine assim, que a sua mente funciona por prazer e desprazer. E dentro dessa estrutura, ainda existe algo que tecnicamente é outra coisa que eu vou trazer para vocês aqui. No final eu falo todos os autores e a biografia que eu trouxe. Mas eu não vou falar antes. E eu não vou falar por quê? Porque dentro da minha experiência, dentro da minha didática, da minha própria metodologia, se eu funciono por prazer e desprazer, a informação que eu vou passar, o tema de hoje, cuidador profissional ou cuidador familiar, para o Renato, eu sou um cara autêntico, tenho super conhecimento no que eu vou trazer para vocês e tenho uma experiência de vida que não me dá know-how para poder falar sobre isso. Para quem não me conhece, por exemplo, pode olhar a chamada do vídeo que eu fiz e, através de prazer ou desprazer, de um significante que ela tem, de uma ideia que ela tem, de tudo desde quando ela cresceu, desde que ela é pequena, ela olha e diz assim: não tem nada a ver, não vou. Dá muita vontade ou dá menos vontade de vir ou não vir, de ouvir ou não querer ouvir, de prestar atenção ou não querer prestar atenção. Porque nossa mente funciona assim. Então, se eu trazer aqui nomes das pessoas onde eu me baseio, teoricamente, para poder fazer esse trabalho com os cuidadores, alguns podem olhar, esse era machista, esse era isso, esse era aquilo. Tem nada a ver essa teoria que ele está trazendo. Já faz um filtro, já cria uma barreira, um mecanismo de defesa e não abre a mente para que, de repente, uma coisa que foi dita ali possa te ajudar. Então, no final, eu trago toda a biografia dessas pessoas que eu vou falar e trazer tecnicamente hoje. Então, vamos lá. Prazer e desprazer. E dentro disso, existe uma estrutura psíquica criada desde o nosso nascimento. Lembrando, a psicanálise trabalha com o inconsciente. Okay? E dentro dessa estrutura, existe uma divisão que tecnicamente chama de id, ego e superego. Vamos pensar diferente e ficar mais próximo da gente? Funciona assim: desejos meus, tudo que eu quero. E quando eu falo assim, tudo que eu quero é sem filtro. Tudo que eu quero mesmo, qualquer tipo de desejo que você possa imaginar. Eu quero isso, sem filtro. Todos os desejos que acabam vindo através do que você gostaria de fazer ou do que você queria fazer. Então, existe essa pulsão dentro de nós, essa energia de querer. E isso está muito relacionado ao prazer. Quando eu falo de um superego, imagine que tudo que foi falado não para você, tudo que foi castrado, tudo que você não pôde, tudo que não deixaram, tudo que falaram é assim, tudo que colocaram regras, tudo que foi colocado limite. Isso dentro de uma sociedade, primeira sociedade, a sua casa, familiar, escola, trabalho, tudo que barrou, e você pode ir falar não. Eu pensei, não. Eu quero, não. Tudo isso está relacionado ao desprazer, tá? Se tem algum microfone aberto, se alguém quiser perguntar, Renato, acho que eu estou escutando aqui.
Mas vamos lá. Tudo isso está relacionado ao desprazer. Então, existe uma parte da nossa mente, que é tudo eu quero. Existe a outra parte da nossa mente, que é o que eu não posso. E aí existe o ego, a construção do ego, que é o que vai olhar e dizer assim: como eu posso fazer isso? Qual a possibilidade que eu tenho? Que tipo de negociação? Vamos lá. Esse desejo seu aqui, e aí aqui diz que não pode. Como eu posso negociar isso? Como eu posso fazer de maneira que vai trazer o seu desejo vai ser atendido de uma maneira que não vai prejudicar nem a você e nem a ninguém. Então, quando nós fazemos uma criação ou uma nova rotina, estabelecemos uma nova rotina, tanto para cuidadores familiares quanto para cuidadores profissionais, está nesse campo. Meu pai tem Alzheimer, minha mãe está na cadeira de roda, meu filho sofreu um acidente. Qualquer tipo de situação como essa vai limitar todos esses seus quereres que existia, e a partir de agora tem uma rotina que foi cortada e esse limite foi estabelecido que você não pode fazer mais da maneira que você fazia antes. Como você pode fazer isso? Nossa mente vai precisar de uma compensação e vai deslocar esse desejo para outro lugar. Aí eu estou falando de todas as mentes, mas trago, fechando, voltando para o cuidador, os exemplos que eu estou trazendo. Seguindo nessa linha de raciocínio, prazer e desprazer. Eu quero, não posso, como eu posso fazer. Na psicanálise, nós trazemos uma estrutura que a gente devaneia ou passeia por todas elas, inevitavelmente, tá? Que é uma estrutura neurótica, uma estrutura psicótica, uma estrutura pervertida. Não se apeguem a esses nomes, mas eu vou explicar isso em palavras. Quando eu falo em neurose, quando nós temos muito medo, quando nós somos obsessivos por algo, né? Ou nós somos até histéricos buscando no externo que ele traga a resposta para nós. Isso vem de muita castração, de muito recalque, de muito não que você, desde criança pequenininho, veio recebendo. A gente, aí citando um já aqui, né? Bom, para um dos autores, todos nós somos neuróticos. Ok? O que vai diferenciar aí é o grau dessa neurose, se vai ser patológica ou não. Na psicose, acontece quando não existe um pai. E quando eu falo pai, não é só pessoa física. É uma função de pai, uma função de autoridade. Quando nunca existiu isso, a criança, ela psicotiza no sentido de que tudo para ela é voltado aos desejos dela e ponto final. Na perversão, acontece assim. Sabe quando a criança tem a estrutura familiar, tem o pai e a mãe, e aí fica aquela alienação parental, posso dizer assim, ou jogo de um para o outro, né? Do pai e da mãe, e eu não estou trazendo aqui julgamentos, eu estou trazendo exemplos de situações que ocorrem naquele momento por N fatores. Onde o pai fala algo ou a mãe fala algo e depois aquilo é desmentido. Como assim desmentido? Vou trazer um exemplo prático para vocês.
eu e a Cláudia tivemos o privilégio de nos tornarmos avós há pouquíssimo tempo, há uma semana atrás, né? Mais ou menos. E qual que é o papo do avô ou da avó? O pai e a mãe cria, dão educação, e o vô e a avó faz o quê? Estraga, dá tudo que a criança quer. O que acontece com isso? Desmente a autoridade educacional, tudo que acontece dentro de casa. É natural, é inconsciente, e todos nós fazemos. Como a criança, e como você vai sentir isso, e a dosagem disso é o que vai trazer a patologia ou não. Mas todos nós, em um momento, temos isso, somos um pouco perversos, outros só estamos nos nossos quereres, e outros estamos em busca voraz de tudo que a gente quer. Tá? Então, a nossa estrutura psíquica é essa. Ok? Aí vamos lá. Nesse sentido, quando a gente traz o estoicismo para unir com a psicanálise, tá bom, eu tenho os meus desejos, eu tenho o que eu não posso, eu tenho algo como eu posso fazer, e existem situações que eu controlo e que eu não controlo. Eu controlo de que se eu colocar a mão no fogo, eu não me queimo? Não, não tem como você controlar isso. A não ser, claro, que você esteja com roupas especiais, ferramentas especiais para isso, né? Estou falando da mão diretamente no fogo. Vai queimar. Eu me controlo, nós temos 5 sentidos. Tá? Dentro desses 5 sentidos, são estimuladas sensações em mim através do ambiente externo. Eu controlo todas essas sensações que vêm do ambiente externo? Não, não é possível controlar. Mas são essas emoções, esses estímulos externos que vão gerar situações em nós, assim, navegando em prazer, desprazer, eu quero, eu não posso, como eu posso. Isso vai me trazer neurose, psicose ou perversão, que vão ativar como a minha mente vai funcionar. Então, vamos lá, contar uma história aqui para vocês. Certa vez, uma pessoa, aliás, uma equipe, foi cuidar de um senhor que morava sozinho. O senhor, de 85 anos, usava sua bengala, mas ainda tinha o seu cognitivo preservado, claro, com as limitações que a gente sabe da senescência que ocorre, né? Da perda de massa, tudo tal, mas ainda tinha o cognitivo preservado e sua autonomia e a sua certa independência. A filha contratou a empresa para poder colocar uma equipe para estar junto com esse pai. Ela morava próximo, mas ela tinha o trabalho dela e não podia, tinha o casamento dela, a família dela, e não podia estar junto com esse pai diretamente. Só que ela não só não podia estar junto, ela nunca foi visitar o pai. Ela contratou a empresa, depois passou 1 mês, 2 meses, 3, 6 meses. Ela nunca subiu no apartamento para dar um oi para o pai. Ela deixava os medicamentos, a alimentação, tudo na portaria, as cuidadoras pegavam e levavam. As cuidadoras entraram em contato com o responsável da empresa, falando sobre esse comportamento da filha, que, olhando para esse cenário, é extremamente absurdo. Acho que se você olhar de prontidão, se alguém contar uma história dessa para você,
caso você não tenha nenhum problema com o seu pai, você vai olhar e dizer assim, que filha desnaturada, né? Não está nem aí para o pai. Quando eu conto isso para vocês, vem um estímulo, através do que vocês estão ouvindo. Aí, lá na mente, existe uma referência do que é um cuidado ideal e de que não é um cuidado ideal, de como tem que ser a relação de filha com pai, de pai com filha, e aí por diante. Vai ter isso. E, de maneira geral, você vai julgar a filha dizendo assim, pelo amor de Deus, como pode? E aconteceu isso com as cuidadoras. Totalmente natural a reação delas. Porque jamais alguém pode fazer isso com o pai. E uma das cuidadoras não soube lidar com essa situação. E aí, ela acabou descobrindo que essa filha foi abusada pelo pai durante 10 anos. Pois é. Ela foi abusada pelo pai durante 10 anos, saiu de casa, foi cuidada por outros familiares, e nós temos a lei do Estatuto do Idoso, onde não se pode deixar o idoso sozinho em casa. Isso caracteriza abandono. E ela, como filha, pela lei, literalmente, tem que cuidar desse pai, porque não tem mais nenhum familiar. Num primeiro momento, que filha, né? Meu Deus do céu, não presta para nada. Aí você escuta a história dela, pô, caramba, nossa, pô, por que a cuidadora foi julgar também, né? Nossa, a cuidadora vai julgar assim, nem sabe da história. Aí você sabe que a história da cuidadora perdeu o pai recentemente. Veja a cadeia de situações que estão sendo colocadas naquele ambiente de cuidado. Só que inconscientemente, um diz que a outra não presta, porque na referência dela o pai é a melhor coisa do mundo e acabou perdendo o pai. Na outra, na cabeça da filha, a referência é, tá bom, eu sou obrigada a cuidar, eu pago, as pessoas cuidam e não quero nem saber. E tô nem aí quem é que vai estar lá cuidando, mas estou tranquilo nisso. E no outro está o senhor, com 85 anos de idade, onde teoricamente todo mundo, que lindinho, que bonitinho, né? Todo mundo é bonzinho, depois que fica idosinho. Então são todos esses julgamentos através de referências que nós temos, que foram construídas desde a nossa infância. Então, ótimo. Quando acontece isso, vem outro teórico da psicanálise, e ele vai trazer assim, existe algo que é real, existe a parte simbólica e existe a parte imaginária. Nesse exemplo que eu trouxe, o que é real? Ele precisa de cuidados. E precisa ter um acompanhamento. É real. Ponto. Seja ele que a lei manda, seja ele porque a filha gosta ou não gosta, por qualquer coisa que seja, ele precisa de um acompanhamento. Acabou. No simbólico, são todos esses julgamentos que eu falei para vocês através de significantes que nós temos, ideias que nós temos aqui na nossa mente. E o imaginário é o que a gente sempre pensa que é. Então, no início,
A filha fala, não vou cuidar, não estou nem aí, esse cara me abusou, quero que se dane. Aí vem a lei e diz, não pode. Tá bom, então eu contrato uma empresa, uns cuidadores e coloco lá. Fechou a conta. Vem a cuidadora, diz, essa filha não presta porque faz 6 meses que eu estou aqui e nunca veio visitar o pai. Isso é dentro da ilusão dela, através do simbólico que ela tem de significantes, ela pensa desse jeito. Depois que ela descobre, o simbólico muda, a referência muda, aí ela diz, não, coitada da filha. E ela estava com esses julgamentos por conta, principalmente, que perdeu o pai recentemente. E aquele luto para ela, de ver um pai ali e a filha nem querer saber, e ela louca para ter o pai mais um tempo, só que o pai acabou falecendo. Então a gente vai transitar em verdades que a gente imagina ser através de uma ilusão de referências, de significantes e de ideias que nós temos, porque a gente quer colocar um nome para aquilo que é real, para aquilo que a gente busca. E aqui já vem algo para deixar a saúde mental de vocês e de cuidadores um pouco mais leve. Nunca existirá essa completude. O real, nunca terá completude ou incompletude. Nunca terá. Você sempre vai buscar, faça um exercício. Se defina hoje quem você é. Se perguntar aqui quem é o Paulo, quem é o Renato, quem é o Dete, quem é a Cláudia, quem é a Inês, quem é o Davidson, responda hoje. Amanhã responda de novo. Depois de amanhã responda de novo. Depois de amanhã responda de novo. Veja que sempre vão buscar palavras para te definir, que é o seu real. E vão faltar palavras em todos os momentos. Isso voltado dentro na psicanálise, da nossa mente. Já que... Ficou até um trocadilho aqui, porque o nome do autor disso é já que, mas aí tem o nome. Mas vamos lá. Já que funciona dessa maneira, nós temos discursos que transitamos por ele. Ou discursos que nós fazemos para poder conversar. Porque o nosso inconsciente, para esse autor, ele é estruturado como uma linguagem. O inconsciente é estruturado como linguagem. Assim como a estrutura da linguagem é estruturada para esse autor, o nosso inconsciente também é estruturado dessa forma. E tem vários tipos de estudo de estrutura de linguagem, mas o que ele pegou é esse de significados e significantes de símbolos, né? Então, como que funciona uma estrutura de discurso, de linguagem, ou trazendo mais para próximo de nós, como a gente se comunica com o outro? Como um cuidador familiar ou um cuidador profissional se comunica através de situações como essas. Ok? Na comunicação, para esse autor, existe um agente, sempre vai ter um agente, que é o transmissor dessa comunicação, tá? Embaixo desse agente vai ter uma verdade. Ou seja, nessa comunicação ainda que vai ser realizada, algumas verdades estarão ocultas. Ei, Denis, como assim? Esse cara é mentiroso? Não, ele não é mentiroso. Mas nós estamos falando do palhaço, não é? E o palhaço, quando ele vai ao circo no picadeiro e faz você dar muita risada, não necessariamente ele está feliz. O que isso quer dizer? Como ele está mesmo, naquele momento, está oculto. Então, embaixo do agente vem a verdade. Do outro lado,
paralelo ao agente, vem o outro, que é para quem vai a comunicação. E essa comunicação vai para o outro, e o outro não como ele é, como o Renato é, como a Dona Odete, como o Paulo, o Davidson, Cláudia e Inês aqui, que são os que eu estou vendo na minha tela. Não como vocês são, e sim como eu enxergo como vocês são. Olha que louco isso. Não é como vocês são no real. É como eu enxergo através das minhas referências. Então eu venho trazer um movimento aqui para vocês de estrutura, e como eu enxergo toda a egrégora, é um discurso que eu vou utilizar. E abaixo desse outro, vai sempre ficar algo que sobra, ou um efeito colateral do que eu estou dizendo. O que é esse efeito colateral do que eu estou dizendo? Bom, eu disse, por exemplo, que a sua mente funciona por prazer e desprazer. Aí você olha assim e diz assim, não, mas tem isso, aquilo, vou confrontar, vai ficar isso, daquele jeito, não, está faltando alguma coisa. Sempre vai ter algum resquício daqui. Como também pode entrar de maneira totalmente positiva em tudo que nós estamos conversando e vamos continuar conversando aqui até o final do nosso período. Tá? Então, essa é uma estrutura. Aí, essa estrutura, eu posso vagar nela de 4 maneiras. Não vou discorrer as maneiras como nós podemos fazer, mas nós podemos fazer de mestre, como se nós tivéssemos a verdade absoluta. Nós podemos fazer, né, isso são os nomes dados pelo próprio autor, tá? De universitário ou científico, onde não, eu não tenho a verdade absoluta, mas essa verdade absoluta está oculta do que eu quero, e aí eu busco outra forma de comunicação com você. Tem o discurso da histérica, que é o discurso onde eu procuro alguém que me traz uma resposta, eu preciso da resposta e eu vou na resposta daquele alguém. E como tem um discurso do analista, que é aquele que vai provocar situações para que você chegue na sua verdade. Tá? Bom, feita essa explanação de como funciona o nosso inconsciente, quando a gente fala de saúde mental para cuidadores, se nós transitamos por tudo isso, o que vocês imaginam que acontece num primeiro momento que você recebe uma notícia de um ente? Acho que não deve ter cuidador profissional, não sei se tem, se tiver, podem abrir o microfone aí. Mas tem pessoas que de repente podem ter exemplos, né, de que já algum familiar já conviveu com um cuidador profissional ou não, ou você mesmo, familiar, se tornou cuidador. Quando quer perguntar algo antes, Renato? Quero. Fique à vontade. Eu quero descer um pouquinho a régua desse papo tão elevado e tirar uma dúvida contigo. E quando você diz cuidador familiar e profissional, o cuidador familiar, ele é literalmente alguém da família cuidando, ou o familiar é quem cuida de alguém em casa e o profissional é quem cuida dentro de instituições? Excelente. O cuidador familiar está ligado diretamente à família, sim, a um ente querido que você cuida. E o cuidador profissional ele pode estar inserido dentro da sua casa, mas ele fazendo os cuidados com o seu ente querido, não você. Tá? Então, o cuidador profissional ele pode trabalhar em casa de repouso, ele pode trabalhar em residência, ele pode trabalhar em acompanhamento hospitalar, acompanhamento em consultas,
de várias maneiras, tá? E o familiar diretamente com o ente querido. Que tipo de formação ou que tipo de preparo uma pessoa precisa ter para ser cuidadora? E um cuidador familiar, ele também tem como recorrer a esse tipo de instrução para ele também aprender como cuidar do familiar? Com certeza. Por não ser uma profissão regulamentada hoje, os cursos são livres, né? Então, são cursos que pessoas buscam profissionais que ministram cursos de cuidador para poder passar situações do dia a dia que aquela pessoa vive com cuidados em vários âmbitos, com várias patologias. Mas uma coisa bem importante nessa pergunta que você trouxe, que está oculta, é que de Parkinson, de AVC, de diabetes, de Alzheimer, de qualquer tipo de fratura, de qualquer tipo de patologia, quem cuida são os médicos. E aí já tem uma grande questão. Porque quando vai se contratar um cuidador, pensa-se muito na doença desse familiar. E esquece a parte de humanização. E quando você contrata uma pessoa para dar banho, medicamentos, que é o real, é o necessário, é o que precisa, naquele momento, trocar fralda, enfim, todas as necessidades daquele assistido, daquele paciente. Mas se você fizer somente isso, você potencializa a doença inconscientemente, tanto nesse assistido, quanto nos próprios familiares. Por quê? Porque você só vai viver em função da doença. E aí, viver em função da doença funciona assim. É até algo que eu vou falar aqui para vocês agora que... Mas vou falar, como diz o seu Cid. Muitos de vocês estão na escola de filosofia, onde eu faço parte, sou ali, né, professor, instrutor em formação. Isso para mim tudo simbólico, tudo nome de algo que busca do real. Então, já está terapeutizado isso. Mas vamos lá. E lá nós eliminamos a palavra culpa e colocamos a palavra o quê? Responsabilidade. Certo? E o excesso de responsabilidade te leva à culpa. Eita! Como assim, Denis? Agora você pirou. Lá na filosofia você fala um negócio, aqui você está falando outro? Não. Eu estou falando o excesso de responsabilização te leva à culpa. E a culpa te leva a ficar nos cuidados integral, minar todos os seus desejos, que eles não sejam mais realizados, toda a rotina que você existia em prol de cuidados, relacionado ao amor que você recebeu dessa pessoa ou que você tem por ela. Lembra lá os significantes que eu falei? O que você pensa do amor, o que a sociedade coloca. Então vamos colocar assim, de maneira prática. A sua mãe está num estágio agressivo de Alzheimer. Não tem mais funções cognitivas preservadas para ter uma vida sociável dentro do ambiente familiar. Mas, se você, Renato, filho, falha por seus irmãos, que um mora no Canadá, o outro lá na Arábia, né? E os seus amigos aqui da egrégora tal, que um já cuida da mãe. E aí você fala assim, eu vou colocar numa instituição de longa permanência, e aí eu vou fazer visitas periódicas, em alguns momentos eu vou, num domingo, eu pego ela lá e vou almoçar em outro lugar, depois eu levo para lá. Nos seus significantes, nas suas ideias, nas suas crenças, vai trazer uma culpa de que você, Renato, está
jogando sua mãe numa casa de repouso, sendo um mal agradecido de tudo que ela fez para você. E de que esse amor que você tem pela sua mãe não é verdadeiro. A pergunta que nós vamos fazer: por quê? Quem te disse isso? De onde vem essa referência? Então, no estágio de agressividade que sua mãe tem, ela pode, um dia, de repente, pegar uma faca, bater. Mas isso é aceito pela sociedade. Agora, você colocar uma casa de repouso para ela ter qualidade de vida e você e os seus familiares terem qualidade de vida, não. Pode ir perguntando. O principal desafio de um cuidador é a parte psicológica, né? Certeza, certeza. E Porque aprender a cuidar... parte astral, dessas coisas todas, isso, mas o psicológico eu acho que é o mais delicado de tudo, né? Quando nós fomos pais, mães, a gente tinha curso de mãe e pai. Aprendeu a trocar fralda, não aprendeu? Se tivesse uma febre, alguma coisa, fosse no médico, o médico falasse assim, dá esse antibiótico de 8 em 8 horas, só não tá aí. Você conseguia dar, não dava? Consegue, ou não? Consegue? Dar o banho no filho, tal, na criança, você conseguia fazer isso também? Conseguia? Sim, Tá, trocar a roupa, se necessário, cuidar da roupa dele, tudo isso aqui, você também conseguia fazer, certo? Da alimentação também, ok? Então você já fez um curso de cuidador. Todos somos cuidadores. Agora, e não julgar? E a parte da humanização? E olhar para aquele assistido, olhar para aquela pessoa numa potencialidade do que ela pode fazer, mesmo com a limitação que ele tem. Esse é o diferencial. sim. Ah, É o seu telefone, Ana. não, não é o meu, não. Não? Estou É de tentando alguém. descobrir aqui. Já descobri. Ó, a avó do seu neto quer falar com você. Que bom. É que eu falei que ela... você levantou a mão, hein? Ah, sim, eu levantei a mão, mas não foi meu telefone que tocou, não, né? Não, não. Não. É, Tá. só porque eu Não, falei é que que. a avó estraga. Aí ela vai agora vir com tudo para Não, cima. não. É que o Renato falou da questão psicológica e eu queria falar também da questão financeira, né? Porque muitas famílias, como você falou, né? A população está ficando cada vez mais idosa, né? O custo de cuidadores é alto, né? Às vezes a família não tem essa condição e o filho ou a filha ou um familiar mais próximo acaba assumindo, né? E tem o desgaste, sim, psicológico aí, porque nesse momento ele tem que deixar de ser filho para ser cuidador. E ele vai carregar isso também, porque se ele não o fizer, como você falou, a sociedade, os parentes mais próximos vão criticá-lo. Então, assim, tem uma série de situações, uma série de, como é que eu vou dizer, coisas que a sociedade nos impõe, né? Um filho tem que cuidar do pai, independente se houve alguma situação desagradável nessa história de vida deles ou não, né? Como você colocou no exemplo aí no início.
mas ele não está preparado, às vezes psicologicamente, às vezes financeiramente, para poder abrir mão, né? Não cuidar, ou seja, não está diretamente ligado aos cuidados, mas está dando um amparo para o pai ou para a mãe ou para aquele que precisa. Ele continua sendo o filho, né? E não vai desenvolver a função de cuidador. Então, eu acredito que assim é muito confuso tudo isso, por isso que eu acho que as pessoas se perdem ainda nessa questão de quem vai cuidar, como vai cuidar, porque no início todo mundo, principalmente quando entra a questão do dinheiro, vamos falar o português claro, tem aqueles irmãos que vão falar, não, eu não posso, eu posso, não, eu pago, não sei o que, não sei o que. Mas a hora que a coisa vai se tornando, vai sobrecarregando toda a família, e aí todo mundo esquece do que foi combinado, do que foi acordado, e acaba sempre ficando nas costas daquele que se acha que precisa, né, que tem o dever de fazer aquilo. Então, é assim, são coisas que acontecem aí em todas as famílias, e que, assim, como a gente, né, como você principalmente vive isso diariamente, sabe que todas essas questões, elas vão aparecer ou elas vão sobrecarregar em algum momento alguém dessa família, né, dessa pessoa que está desenvolvendo a função de cuidador, né? Sim, porque vai bater lá no início que eu falei do prazer e desprazer na nossa mente, né? E aí, quando a gente recebe uma situação ou uma notícia de alguma patologia, essa patologia ela não é somente desse paciente, desse assistido. Ela se torna uma patologia familiar. Porque quem não vai poder fazer as coisas são os familiares, não tão somente aquela pessoa que tem a doença. E aí os conflitos vão começar a aparecer, porque lembra que a nossa mente lá prazer ou desprazer, compensação ou deslocamento, e vamos transitar em alguns discursos, já porque nosso inconsciente está estruturado como linguagem. E aí a Cláudia trouxe o exemplo, né? No começo tal, poxa, estamos juntos, tal. Aí começa o irmão que é o que paga, o outro é o que cuida, e o outro é o que às vezes vai ver e o que não dá dinheiro. Tá ali. Vão aparecer várias referências, né, dentro da família de como cada um se comporta. E qual que é o grande segredo aí nessa situação? Cláudio chegou a falar um pouco sobre. Se você é filho e você, ou filha, você está no trabalho, né? Você está na egrégora aqui. E existe um ente querido seu aí do seu lado que precisa de cuidados. A cada 30 minutos ou uma hora, você tem que desligar a câmera e ir até lá para ver como ele está. Ou dar um medicamento, alguma coisa assim. Se dentro disso ainda acaba saindo do que você imagina, do tempo que você vai ficar aqui, você já vai ficar desconfortável com isso. Vão gerar emoções ruins em você. Tá? Então, qual que é o grande segredo aí? Você é filha, você quer sair aqui da egrégora e conversar com seu pai, com sua mãe, com quem quer que seja, e dizer assim, poxa, quarta-feira eu participei da egrégora, senti algo tão lindo na vibração que um dos nossos amigos fizeram, e depois a gente começou a conversar sobre cuidados, sobre a questão de envelhecimento e saúde mental de cuidadores. Eu queria falar isso, tá? O que você acha? Eu vou conversar com meu pai naturalmente, como filho e pai.
Agora, quando eu estou na obrigação de sair correndo daqui para ir trocar a fralda do meu pai, eu estou como cuidador, eu não estou como filho. E dentro da sistêmica, conforme você vai passando muito tempo assim, você também adoece. Inevitavelmente. Por que por muito tempo? Por que se perpetuar isso? Porque a gente cuida dos nossos filhos e não podemos na sexta-feira ir aqui no Bar de Jacaré, você não pode fazer o que você quiser, você não vai poder dar festa logo que o moleque nasceu, você vai ficar dormir uns 4 anos sem dormir direito aí, você vai ter que levar no pediatra, você é um cuidador do seu filho. Você é pai, mãe, e está cuidando, não tá? Agora, se você é obrigatório, perpetuando nessa função de cuidador patológico, e deixa de ser a sua função filha, filho, marido ou esposa, tia, quem é que seja, você vai adoecer e com certeza vai ter conflito familiar. Então, quer blindar a sua saúde mental? Saia dessa sistêmica. Blinde dessa sistêmica. Mas, Denis, eu preciso cuidar, não tem quem. É isso. Ah, legal. Ótimo. Você aceita isso mesmo? Você sabe o que é? Conhece a rotina todinha, o que você tem que fazer, o que não tem que fazer? Legal. E os 30 minutos do seu dia livre, você faz o quê? Ah, vou para o Instagram. Então tá bom. Então tá. E assim você vai tendo alguns exercícios que eu vou passar para vocês ainda aqui, que você pode se blindar e melhorar e ter uma saúde mental para poder cuidar do seu ente querido e também ter a sua vida. Porque o que eu estou dizendo aqui não é para você deixar de cuidar, ok? É para você, mesmo com os cuidados que você tem uma vida que pode ser vivida dessa maneira. Denis, a gente tem o Marcos e o Zé na fila, mas a Cláudia levantou a mão de novo. Eu não sei se foi sem querer. Não, eu só queria falar que nesses exemplos rápidos que o Denis deu, é que nós já tivemos vários casos de que a pessoa que cuidava acabou partindo primeiro do que a pessoa cuidada. Então, ela se anulou totalmente para cuidar daquela pessoa e ela não se cuidou. E quando viu, já tinha algum problema de saúde instalado que não deu tempo para que ela fosse devidamente cuidada e ela acabou. E não é apenas um exemplo. Nós temos várias histórias assim de pessoas que acabaram partindo antes, tá? Principalmente quando é o casal, né? Cuidando um do outro. E se for mais específico na psicanálise, é super rápido. Inconscientemente foi isso que ela fez, ela buscou isso para sair da situação que vivia, porque não conseguia encontrar outra maneira. Então, falecendo ou tendo alguma doença, outra pessoa tem que cuidar daquela que ela estava cuidando. Mas aí é treta, né? Pensar nisso. Mas vamos lá. Vamos escutar agora um cuidador familiar. Tudo bem. Marcos, por favor. E estou quase partindo também. O humor, né? Que o Denis me inspira. Bem, eu estou assim, como os jovens falam, que a sobrinha fala que eu estou meio bugado, né? Assim, do assunto. Assim. Primeiro assunto do cuidador profissional que não é oficializado é a questão do valor, né? É totalmente invisível perante a sociedade, a lei, tal, não existe, né? Então, é importante, mas não existe. Só fazendo uma analogia que surgiu, não sei se isso tem a ver, eu como tipo arquiteto, né? Eu fazia projetos e tal, a parte da construção, todos os clientes reclamavam quando entrava a parte da estrutura, né? Fazer a fundação da casa e tal,
que é muito caro gastar muito ferro, né? Para pôr menos ferro, que é muito caro e tal. Menos concreto, de fazer menor a fundação, a base, para poder, que acho que não é muito útil. Mas quando vai ir para a parte estética, da torneira de 5 mil, 10 mil reais, na parte do acabamento, não chia. Ele quer gastar mesmo, né? Então, acho que essa... porque o cuidador é uma base, ele está mantendo vidas, prolongando, sei lá, cuidam, né? E aí, né, que nem... só vou contar uma história assim que aconteceu comigo, que não sei se isso tem a ver também. Eu moro na praia, né? É do lado, assim, eu ando nos caminhos que é do lado da praia, já fiz até uns stories. Mas eu nunca consegui entrar. Quando eu entro, é rápido, assim, é meio assim, rápido porque as pessoas precisam de mim, então entro rapidinho, que nem aqueles cachorros que entram rapidinho, tá? Chacoalha e sai, já vai pro carro, vai embora, né? E outro dia, eu acho que a Júlia nem sabe, a Júlia está aqui, nem sabe, deixei ela na escola e agora tem que fazer um retorno enorme, mudou a obra que mudou, aí tem que dar um retorno, às vezes nem compensa voltar para casa almoçar, que eu não tinha almoçado. Aí eu fui procurar, era uma segunda-feira, fui procurar para, tipo, almoçar, assim, vou almoçar por aqui, né? Foi tudo fechado. Porque aqui fecha, as lojas meio-dia, as duas fecham, né? Interior, assim. Acho que lá na praia, ali, que é mais turístico, deve ter algum lugar aberto, tudo fechado. Bom, já estou aqui, vou nadar, né? E aí foi uma coisa assim, pisar na areia, sentir. Aí, agora não tem pressa, agora é uma e pouco. Eu vou dar lanche para a Júlia 3 horas, eu tenho umas 2 horas de praia, né? E assim, uma sensação maravilhosa, assim, que acho que eu senti isso quando era tipo adolescente, criança, que uma liberdade, assim, nossa, eu estou boiando, estou conseguindo boiar. Um negócio assim, o céu, a areia, as ondas, é um negócio assim que me permitia, assim, né? Parece uma terapia, mas isso que assim, aí depois voltei, eu não vou contar para ninguém. Eu preciso me secar logo, fingir que não fui na praia, não contei para ninguém, assim, de que fui para o cabelo secou logo, a roupa secou, que não estava com roupa apropriada, tinha toalha. E voltei, mas assim, aí eu contei só para. Aí na volta consegui comer, um lugar para comer, que é uma amiga, tá? Aí confessei. Ela falou que eu contei essa história, que eu consegui ir na praia e ter prazer, né? Essa questão do prazer, assim, que antes acho que ia só para molhar e tipo descarregar, né? E acho que isso está me trazendo, assim, o auto-amor, o saber quem sou eu, assim, porque realmente acaba, você se anula mesmo, assim, de questão pessoal, profissional, assim, e quando você fica doente, ó, eu, eu tô com dor de barriga, não tô legal, ninguém dá bola, né, eu não tô bem, tipo assim, então é nulo mesmo. Agora, se você, se você, tipo, não fica junto, sentem a falta, te cobram. Porque eu cuido dos meus pais também, não é só para ter a Júlia e ter os meus pais também. Beleza, Marcos. Eu vou exemplificar em tudo que o Marcos trouxe, tudo que eu falei nesse exemplo que o Marcos colocou. Mas rapidinho, Marcos, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, você responde bem objetivo, tá? Uma pergunta só, na verdade, né? Você disse que quando você tem dor de barriga ou está doente, alguma coisa, ninguém olha para isso, né? Tá. Ah, a Vamos Júlia supor, disse que, olha, a Júlia está a manifestando Júlia, que ela olha. ela está manifestando que olha e agora ela está sabendo que você foi na praia. Duas coisas, né? É, Você não tinha contado, agora é.
E esse não contar vem com o quê? A responsabilidade, o excesso de responsabilidade ou de responsabilização que o Marcos tem em relação aos cuidados familiares, traz o que para ele? Culpa. Então, Culpa. logo ele não pode ir na praia, e aí ele não fala nem para a filha que foi na praia e não fala isso para ninguém. Porque senão, como assim? Você, na praia, não pode. Aí a pergunta que eu te trago é, legal, você falou que deu dor de barriga, ninguém tal. Agora vamos supor que, Deus o livre aqui, acontece você sofre uma queda, alguma coisa, e vai ficar 10 dias internado no hospital. Seus pais vão ficar sem cuidados? Não, A Júlia vai ficar sem cuidados? também não. Então você pensa sobre isso. Tá? Sim. Por que eu estou trazendo isso? Para exemplificar para todo mundo aqui. Porque sabe quando a gente fala assim, eu não vou para academia, eu não tenho tempo, aí você quebra uma perna, você está todo dia na fisioterapia, porque aí você arruma o tempo para você cuidar do seu corpo. Né? E aí o Marcos falou assim, pô, eu ia na praia, era igual cachorro, só entrava, molhava o rabo e saía fora. Né? Ainda que estava indo igual cachorro. Ó que legal, porque cachorro também é bom, né? Ir na praia e tal, banar o rabo lá e voltar. Que bom. Depois o Marcos percebeu que deixar a Júlia na escola, ele tem um tempo livre. Que ele foi à praia nesse dia, como ele pode marcar com amigos para tomar um café, como ele pode fazer um curso, como ele pode fazer como ele pode, de repente, do horário da escola, fazer trabalhos home office que ele consegue desempenhar nesse período. Aí ele descobriu que ele pode viver também. E aí, para fechar isso, eu não vou corrigir nem o Renato e nem o Marcos. Eu vou trazer outro significante para vocês. Outra forma de olhar. O Marcos não é cuidador familiar. O Marcos é pai da Júlia e filho dos pais dele. A partir do momento que você assume isso na sistêmica, sim, você está como cuidador, você vai pensar como cuidador, você vai sentir como cuidador e você será um cuidador. Agora, eu posso ser, não, eu sou pai, eu cuido da minha filha, mas eu sou o pai dela, não sou o cuidador dela. Aí eu vou levá-la para a escola, eu posso arrumar uma pessoa que possa me auxiliar. No momento pode ficar com a mãe, outro momento pode... Quais alternativas eu vou criar para que eu também consiga ter a minha vida? Lembrando, qual que é o fato? O fato é, o Marcos tem a Júlia e tem os pais que precisam de cuidados. Ponto. Não tem para onde fugir disso. Precisa. Ah, eu não vou conseguir fazer tudo que eu gostaria. Não. Não vai. Aceitação integral da vida como ela é. A partir disso, o que eu posso fazer? Tá? Gente, pelo avançar da hora, já vou passar para o Zé. É, Zé, por favor. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Boa noite, Zé. Denis. fala, meu amigo. Grande cuidador, Denis. Não, não sou cuidador. Eu sou o Treinador de, Denis. treinador de cuidador, hein? Ah, isso pode ser. Isso é bom. Isso aí. Eu vou tentar lembrar algumas coisas que foram faladas. Eu tenho acompanhado aí esse trabalho de cuidadoria e até tenho feito parte disso, né? Porque meu pai está nessa fase agora. E alguma das coisas que eu tenho percebido que a escola de filosofia tem me ajudado muito
A primeira coisa é a seguinte: ninguém tem obrigação. O pai ficou velho, ficou precisando de um cuidador, ou a mãe, não é que o filho tem obrigação. O filho vai fazer se ele tiver aquilo dentro dele, né? Porque a filosofia ensina, a gente só dá o que tem. Só dou o amor que eu tenho, só dou o carinho que eu tenho, que eu aprendi a construir e a desenvolver em mim, né? Então, o que eu percebo conversando com outros amigos que estão em situações similares? Ah, o meu irmão não ajuda, o meu outro irmão, minha outra irmã nem aparece, não sei o quê. Lógico, é simples. Aquele que se doer mais, aquele que sentir mais amor, ele vai falar assim, cara, eu abraço a causa e vou cuidar, vou tomar as providências necessárias. Então, eu não sinto como se fosse uma obrigação, ó, você tem que cuidar. Não. Tanto que, quando eu falo com as pessoas, as cuidadoras que ficam lá com meu pai, eu falo bem para elas, assim, eu procuro sempre buscar assim, ó, lembre que todos nós estamos sendo testados. Ele, meu pai, está sendo testado por ter vocês para tomar conta dele. Que vocês podem ser pessoas amorosas ou não, ou pode ser pessoas ignorantes também, como tem. Né? Não é todo cuidador que é atencioso, é amoroso e cuidadoso. Não, infelizmente não é. E nem todo cuidador também às vezes pode ocorrer de não ser tão honesto, porque está na casa de um velhinho que não lembra das coisas. E pode pegar alguma coisa, né? Subtrair alguma coisa. Então, eu sempre deixo bem atento, eu falo sempre para as pessoas assim, ó, todos nós, eu estou em teste, tá certo? Meu pai está em teste, vocês estão em teste. Então, vamos dar o nosso melhor. Simples assim. Dê o seu melhor. Qual é o seu melhor? Cara, é o que você tem, é o que você aprendeu a ter. Pode ser que o teu melhor não seja o suficiente naquele momento, mas você está praticando, você está treinando. E no próximo momento, pode ser que seja, já evolua, né? Então, é basicamente isso, é uma arte, é difícil mesmo, porque você vê uma pessoa, a gente já sabe que vai morrer, se o organismo se decompondo, se degenerando ali, deixando de funcionar, inclusive meu pai, né, tá com câncer, então acelera o processo, né? Não se alimenta bem, e aí não consegue comer, e aí isso mexe com todo mundo envolvido, né? Mexe com o sentimental, mexe com a mente das pessoas que estão envolvidas ali. Eu escutar a cuidadora falar assim, meu, ele me pediu um remédio para morrer. E aí eu chorei junto com ele, mas eu falei assim, não, beleza. Aí eu falo para ele, falo assim, pai, o senhor é guerreiro. Eu tô junto, estamos junto. Vamos até o final. Ó, é o cara lá de cima que decide. Ele está vendo o quanto o senhor aguenta. Ele está vendo o quanto o senhor aguenta. Então, não desiste, vai até o final, até a hora que não der mais. Mas eu falo isso na frente dele. A hora que eu viro as costas, assim, caraca, mano, que porra de situação, bicho. Será que eu queria isso para mim? É mesmo? Ó, segunda-feira foi uma nutricionista para poder tentar encontrar alguma alimentação, ainda via oral, normal, para não enfiar uma sonda goela abaixo. Será que eu gostaria de ter 94 anos com câncer e enfiar uma sonda goela abaixo? É complicado, né? A história que você mencionou, né, do pai que abusava da filha, cara, é triste. Isso acontece, sem dúvida alguma. A filha só vai dar aquilo que ela tem, ou o que ela achar que ela deve dar. E ela está sendo observada pelo universo, pelas leis. Não vou nem pode até falar assim, leis de Deus, mas é a lei do universo, é a lei do plantar e colher que a gente conhece, a lei da ação e reação. Porra, ele fez, beleza, ele fez, o problema é dele. Ele vai pagar pelo que ele fez. Agora, quem está fazendo é você. Então, são pontos. Ah, não, mas eu tenho a mágoa.
Boa, então você está trazendo a mágoa. Ah, eu tenho o ódio. Você está trazendo ódio, você está carregando o ódio. Será que isso é salutar para você? Ah, eu segui minha vida. Mais ou menos, né? Seguiu minha boca, né? Porque o ódio está aqui nas suas costas ainda, né? Está te assombrando o ódio. Você não se dá, você não pode ir lá cuidar do teu pai ou ver o teu pai, porque você tem ódio dele. Então ela está carregando o ódio. Beleza. O problema não é meu, é dela. Certo? Mas eu hoje tento olhar, com o olhar da filosofia, é tentar enxergar o seguinte: qual é o personagem que está se apresentando, se manifestando naquele momento? Né? É a ganância, é o ego, é o ódio. Quem é o cara que está ali se manifestando, né, na gente? Eu procuro sempre fazer essa tratativa e tentar levar da melhor forma possível. Então, é uma experiência de vida, cara, uma experiência dura. Não sei se isso é uma coisa que acho que só quem passa que vai realmente saber ou não, né? Então é isso. Mas infelizmente, Denis, infelizmente, assim como há anos atrás, eu lembro que o técnico de enfermagem não era reconhecido também, não era não sei o quê. Conclusão, teve que juntar todo o sindicato, juntar a classe toda e questionar e trazer para uma lei. Vai chegar o tempo também que isso vai acontecer para a parte de cuidador. É isso. Sim. Valeu, Zé. Esse Paulo que está com a... Ah, pera aí. Pode falar, Denis, desculpa. Não, é rapidinho, só a consideração do que o Zé trouxe e o Paulo levanta, faz a pergunta aí. Ele fez uma questão e eu vou jogar de outra maneira para vocês. Todos nós aqui, um dia ficaremos velhos, se Deus quiser. E numa situação como essa do seu pai, você gostaria que seu filho parasse a vida dele para cuidar de você? Se pergunta sobre isso. Todos gostariam que algum familiar de vocês, a esposa, o filho, o marido, quem é que seja, paralisasse a vida dele para cuidar de vocês? Cada um vai responder para si mesmo e dentro do que tem como referência amor, cuidado, vida e aí por diante. O Zé trouxe referência da filosofia do que ele conhece, dos estudos que faz e como ele enxerga isso. A cuidadora vai trazer outra totalmente diferente. O seu pai vai trazer outra totalmente diferente. E a saúde mental ela vai existir a partir de que aceitamos todos esses pontos de vista. Tudo é um interessante ponto de vista. Tudo é uma forma de enxergar. E cada um vai tratar, em terapia ou não, coisas que estão atrapalhando ou não um ao outro. Tá? Mas a pergunta é essa. Você gostaria que a sua esposa, seus filhos, seus afilhados, quem é que seja, parasse a vida deles para cuidar de vocês? Vamos lá, quem é o Renato? Falar com o Paulo aí. Então, esse Paulo aí é o Paulo Taba, Paulo? Você está com duas telinhas, é isso? Não, é uma só. É porque tem um Paulo aqui de tela Não, fechada. não, 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 é que eu liguei ele pelo celular. Ah, É uma vez só. Pelo tempo é uma vez só. Eu queria falar mais tempo, mas devido ao horário, né, Denis? Não, fique à vontade, Paulo. Dá tempo, Não, pô. brincadeira, brincadeira. Na realidade, questão de cuidadores, é pena que lá abre a atrás, tua tela, Paulo. é um pouquinho. Está aberta ali, ó. Tá a outra Tá aberta. aberta, Renato. Aqui ele está falando que ele está falando pelo celular. Eu vou fechar a outra. Tá, pode ir, Não, Paulo. agora está me ouvindo? Sim. Sim, sim. Então, na realidade é assim. Eu também era meio adolescente, meio jovem, né? Mas eu queria que quem
falasse sobre o respeito de cuidadores, eu queria que a Beth falasse, né, no caso. Só que, eu não sei, ela está trabalhando, mas ela deve estar me ouvindo. Por que que eu estou falando isso? Porque a minha sogra, ela ficou 18 anos na cama e, assim, só a família cuidando. Então, eu via, não só ela, né, todas as irmãs dela cuidando ela com aquele amor, tal. E antigamente dava muito ferida nas costas, pessoas que ficavam muito tempo na cama, tal. A minha sogra não passou nada disso. Só que, assim, eu não sei se ela sofria quando a gente, algum tipo de emoção que ela sentia, assim, né? Porque ela ria e chorava. Eu chegava lá de sábado, como eu sou um cara que gosta de brincar, eu falava assim, olha que o jeito que a senhora gosta chegou, e ela dava risada pra caramba, né? Então, pensando hoje, tudo naquilo que você falou, né, de questão de cuidador, quer dizer, eu fico assim pensando se ela foi feliz nesse tempo que ela viveu, né? Ou ela, assim, ela chorava porque ela queria dizer algo, porque a cabeça dela era boa, né? Então a gente se sente assim meio orgulhoso de querer prorrogar a vida das pessoas. Então eu fico pensando nesse sentido, né? Muitas vezes você fala assim, vamos deixar na mão de Deus, ver o que acontece, tal. Mas hoje eu fico pensando assim, de tudo que se passou. Eu não sei se você tem alguma resposta assim para nós, porque eu sei que a Beth está me ouvindo também. Eu queria que ela falasse alguma coisa, ela ouvisse a tua resposta. Tá? Eu tenho uma resposta para você. Se ela cuidou dos familiares e você da sua sogra por 18 anos, e como você trouxe, com alegria, com leveza, vocês não deram foco na doença. Vocês não potencializaram a doença. Vocês potencializaram o lado humano dela. Você não ia lá e ficava assim, que grau que está essa... Claro que vai cuidar, tem os cuidados da escara, como você falou, tudo tal, mas não ficava só nisso. Você dava o medicamento, dava o banho e contava piada. Ou seja, cuidava, que são os cuidados necessários que ela precisava, ao mesmo tempo ela estava incluída dentro do cenário familiar. E aí tem vários familiares juntos que cuidavam, entraram em acordo, todos, lembra que eu falei prazer e desprazer, compensação e Exatamente, descontamento? exatamente. Todos tinham o seu tempo e todos revezavam, foi criada a nova rotina, estabeleceu, um fica esse período, outro, a coisa andou, fechou a conta, está tudo bem. Aqui, eu não estou colocando que nós temos que colocar o idoso na casa de repouso, tem que deixar de cuidar dos nossos filhos, deixar de cuidar dos nossos pais. Não, não. Não é isso. Não é isso. É tirar esse arquétipo de cuidador de nós e sermos filhos, sermos maridos. E já que esses cuidados existem, o que eu posso fazer além desses cuidados, para que essa pessoa seja inserida no nosso contexto e não fique só potencializando a doença dela. Esse é o movimento, né? O que um cuidador pode fazer? Sei que já passou, Renato. A última coisa que eu gostaria de falar para vocês, até de exercício para os cuidadores. E não só isso para os cuidadores, como para nós próprios. Tem um documentário na Netflix chamado O Método Stutz. É um psiquiatra onde o paciente dele fez um documentário, porque ele foi sentiu tão beneficiado com as técnicas dele que quis fazer um documentário que poderia ajudar muita gente, tá? Ixi, apareceu uma mensagem que eu não sei o que é isso não. Go it. Então, queria ajudar muita gente.
E aí ele trouxe algo básico para todos nós, para cuidarmos da nossa saúde mental, que vem o velho triângulo, né? Na base do triângulo está um corpo saudável. Ou seja, estou falando das atividades, né? Ir na praia, fazer uma caminhada, claro, está relacionado à alimentação também, mas movimento. Na segunda parte, no meio do triângulo ali, né, como se fosse pirâmide de Maslow, no meio do triângulo ali está relacionamentos. Ou seja, contato com pessoas. Cuidadores, entre em contato com pessoas. O Zé falou assim, pô, eu estou em contato com pessoas que estão com situações similares a mim. Aí um fala isso, outro fala aquilo, um pode ir dando força ao outro. Como a gente tem o trabalho de apoio emocional para as cuidadoras. Vamos na rede, vamos todo mundo junto, dá a voz para essa pessoa. Mas não só virtual, presencial. Vai lá, a Júlia, pegando o exemplo aqui que o Marcos trouxe, ele abriu, vou pegar o exemplo dele que eu falei novamente. Está lá na escola, vai tomar um café com alguém. Ah, sábado vai fazer isso? Vai em tal lugar. Pessoas. E na ponta do triângulo, você. Como você lida com você mesmo. Com todas essas questões que você traz, com a sua autoaceitação do que você está vivendo. Nada é ruim. Amor, fati, aceitação integral da vida. Aceita. E transforme isso em algo positivo, de aprendizado leve e de cura para você mesmo. Tá? É isso aí, Paulinho. Eu acho que a doença dela, que ela adquiriu, eu acho que as irmãs se uniram mais ainda. Isso aí eu acho que foi uma coisa que veio para acontecer mesmo. Pois bem, foi o propósito, né? Obrigado, Denis. Valeu, Gratidão. eu que agradeço. Denis, Cida Paiva vai fazer um agradecimento a você e depois você fecha a noite. Tá ótimo. Direto dos Alpes Suíços. Eita! Primeiro, Davidson, gratidão pela sua vibração, foi maravilhosa, viu? Gratidão. E Denis, meu amigo, quantas reflexões, né? O que você falou logo no começo é o que eu costumo falar. Nós julgamos aqui fora de acordo com aquilo que a gente tem aqui dentro. Então, tem as crenças, tem os valores, mas se fosse eu, faria isso, mas não é você. Você não está dentro da pessoa para tomar aquela decisão, mas como que a pessoa vai pôr a mãe, o pai na casa de repouso? Que ela sabe o que está ali dentro. Só ela sabe a história que ela viveu, né? A minha mãe ficou em coma 4 meses em 2000. Tivemos cuidadores lá do plano de saúde e tal, e eu e meus irmãos revezávamos. Durante a semana ficávamos lá ajudando os cuidadores. E um final de semana era para mim, um para o meu irmão, para minha irmã. Para que a gente pudesse, né, sair daquele clima tal, e isso ajudou muito a gente. Mas lembra sempre, a gente não pode julgar a história do outro, é a história do outro que está vivendo, não é sua. A sua você vive como você escolher, né? E Marcos está aí ainda, né, Marcos? Além de você ser o pai da Júlia, ser filho dos seus pais, você é o Marcos. Você tem sua vida para viver, né? E uma coisa que você pode trazer para você é que você não precisa tomar um banho de praia escondido, porque você merece. Você merece, cara. Então, para que vai tomar um banho de praia escondido? Como o Denis falou, a Júlia está na escola. Usa um tempo que você puder para você. Você quer tirar fotografia que você gosta? Você quer tomar um banho de praia? Você quer ir tomar café com alguém? Quer almoçar sozinho? Quer correr? Sei lá. Mas lembra que você tem uma vida sua, além de ser cuidador, de ser pai. O Marcos vai precisar dar conta da vida dele quando voltar para casa do pai lá. Meu criador vai dizer: ei, Marcos, o que você fez da sua vida? Ah, não tomei banho de praia porque eu não podia, mas por que não? Então, aí está embutido, não sei se o Denis concorda, é uma crença de eu posso, eu mereço, sair daquele papel de vitimismo que a gente se coloca e colocar num papel assim: a vida me deu isso, como eu vivo melhor, e viver a sua vida de acordo com aquilo que você tem de melhor, cuidando do Marcos, porque sem o Marcos não vive. E sem o Marcos não tem o pai da Júlia, né?
Então, é necessário cuidar do Marcos também, né? E rapidinho, eu tenho 2 amigas japonesas, cuidaram da mãe 10 anos. Decidiram, 3 irmãs cuidaram da mãe. A mãe faleceu há 1 ano. Uma me pediu ajuda, ela falou, não sei o que fazer. 10 anos eu fiquei cuidando da minha mãe, eu não sei o que fazer agora. Agora eu tenho tempo livre e não sei o que fazer. E a outra surtou de vez. A outra se revoltou, não sabe o que fazer da vida. Então, são casos e casos, né? Como que nós lidamos com a situação, né? E é isso, muito aprendizado, muita reflexão, gratidão, Denis. Em nome do Instituto Mais Atitude, nós te agradecemos por esse tema, que acrescentou e com certeza ajudou e vai continuar ajudando muitos, todos nós, né? Eu passei por um momento aí de cuidadora, sendo cuidada, né? Tendo que usar fralda, tendo que usar cuidadora de manhã, de noite, enfim, né? São 2 lados que a gente vive e como a gente aprende melhor com todas essas situações, como a gente lida com essas situações, né? A vida é um eterno aprendizado. Gratidão. Eu que agradeço aí, agradeço a todos vocês, obrigado, Cida, pelas palavras, os exemplos que você trouxe, e excelente você ter colocado, né? Sim, exatamente isso. Somos pais, somos filhos, mas somos nós mesmos, né? Primeiramente. Então, esse é o cuidado primordial que tem que ter. Então, as reflexões e a ideia de cuidar da saúde mental dos cuidadores é porque é algo que é uma realidade no nosso país, no mundo, e quem cuida também precisa de cuidados, tá? Pensem bastante sobre isso. Quando você tiver um familiar que tem alguém nessa situação, um acolhimento, um apoio, uma palavra, falar, ó, 1 hora eu vou estar aqui, eu posso ficar 1 hora, vaza daqui. Eu brincava com uma das filhas, né? Ó, sai daí, deixa a cuidadora sozinha, vai no cabeleireiro que esse cabelo tá zoado. Aí eu tenho o meu lado de trocar ideia e conversar e o palhaço entra em cena, né? Para com isso, velho. Porque senão, ó, o marido não vai estar olhando para as outras. Sai daqui, para de encher o saco, deixa a cuidadora. Porque, inicialmente, as pessoas contratam para cuidar da doença desse assistir. Mas, na verdade, implícito, inconscientemente, o que ela quer é amor e segurança, para ter a sua liberdade de poder fazer as coisas sem culpa e o que fazia antes. Deixar alguém com seu pai, com o seu ente querido, que te traz segurança, dá amor e você tem a liberdade de poder viver a sua vida. É isso Perfeito. que um familiar contrata um cuidador, tá? Porque eu pergunto para vocês, e a última reflexão: é melhor ter um cuidador que veio de Harvard com todas as técnicas inimagináveis que vocês possam ter aqui, e ele não traz segurança e não dá amor para o seu pai? Ou é melhor ter uma que dá amor, traz segurança, mas não sabe ainda direitinho mexer na sonda ali, ou ela vai precisar de um tempo para trocar a fralda, aprender a isso? Quem vocês preferiam que estivesse na casa dos seus pais? Da sua mãe, do seu ente querido? Eu acho que você daria esse tempo, porque essa pessoa tem amor, essa pessoa traz segurança, e assim como nós nunca vimos sonda, nunca vimos fralda, nunca vimos acesso, nunca vimos tudo isso, a cuidadora também pode não ter visto. Ela aprende ali em 1 dia, 2 dias, vida que segue, e você tem amor e segurança para ter a sua liberdade, que tanto você gostaria de ter. Então é isso. Oi, Marcos, desculpa. Eu só queria acrescentar que acho que de tudo que é o mais importante, acho que é o humor, que nem você. Acho que o humor salva. O humor traz a leveza. O arquétipo do palhaço ele vem justamente para isso, para trazer essa leveza e brincar, né? Constranger a vida através das brincadeiras sérias que ele faz. Isso deixa mais leve, né? É isso aí. Beijo, Júlia! Denis, gratidão.
E lembre-se que se você quiser divulgar teu trabalho amanhã no grupo, é um direito que você tem. Por favor, publique lá o que você achar necessário. E muito obrigado mais uma vez por ter levantado tanto a régua do nosso papo aí. Gratidão mesmo, gratidão a todos os amigos aí presentes. Uma boa semana para vocês. Um beijo no coração. Valeu, beijo, Então, gratidão a todos Denis, aí. Muito Davidson. obrigado. Um grande Noite. abraço. Boa noite. Valeu. Tudo isso pode ser usado Abraço a em tudo todos. na vida, né? Em qualquer relacionamento, qualquer situação. Bora Exatamente. aproveitar. Exatamente. Porque cuidador é só um símbolo, uma palavra É, que você busca para dar a função àquilo que está necessário. Mas são pessoas, como todos nós. nossa, Parabéns. muito Muito obrigado, Denis. Adorei. Obrigado. Valeu. Obrigada, Beijo. Maravilha, maravilha, Boa Denis. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Abraço a todos.